Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Espera a galerinha que tá entrando aí, tá? A galera na sala de espera aí. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje a gente tá entrando no horário normal de aula, né? Naquelas duas eu avisei antes que o horário ia ser um pouco mais cedo, né? Porque enfim, tinha um compromisso. Por isso que eu avisei que ia ser mais cedo. Mas aí na outra aula eu falei, não, a partir da próxima a gente volta ao horário mesmo, que é às 3 horas. Beleza? A galera tá entrando aí ainda. Todo mundo com sono depois do almoço, né? Mas vamos lá, deixa eu compartilhar logo aqui a nossa apresentação. Boa tarde. Compartilhar logo aqui nossa apresentação. Show, deu certo para todo mundo, né? Deixa eu explicar mais uma vez o motivo de por que eu não colocar o link lá no grupo. Eu, professor. Mas aconselho que façam sempre isso aí de algum aluno colocar o link lá. Porque eu não posso, isso é coisa da coordenação, né? É a orientação da coordenação. Os professores não podem disponibilizar os links nos grupos, tá? Aí, assim, eu prefiro seguir essa orientação, tá? Se tinha outros professores que colocavam no grupo, aí é questão deles, né? Eu, como instrutor, não posso colocar o link por coisa da coordenação. Mas aí, toda vida, o primeiro que entrar, se quiser já colocar o link disponibilizado lá, não tem problema nenhum. Para mim, é indiferente. Para mim, quanto mais de vocês na aula, melhor. Pois bem, eu passei a atividade para vocês, não, né? Foi para outra turma que eu passei, é verdade. Eu só vou passar hoje uma atividade que vai pegar tudo que a gente viu essa semana, para vocês darem uma treinada aí, beleza? Botar todo mundo que está aí no bate-papo falando, né? Então acho que não vai. Será que vai entrar mais alguém aí? Acho que não, né? Se for entrando aí, vocês vão me avisando aí para a gente começar. Né? Então vamos lá. Na aula passada, da parte de estatística, né, eu falei um pouco para vocês dessa parte mais conceitual da estatística, expliquei o que é um método estatístico, falei o que é estatística, contei aquela historinha sobre de onde veio, como é que a gente utiliza, né? E galera dando boa tarde aí no bate-papo. E aí falei para vocês sobre alguns conceitos que são muito importantes, né? Como, por exemplo, essa parte aqui de como é que se dá o processo do método estatístico, né? A parte da entrada de dados, como é que a gente tem que coletar, como é que a gente vai organizar, que a gente vai analisar. E falei também da parte da interpretação. Aí falamos dessa organização, né? Como é que a gente tem que lidar com isso. Então, definir o problema, fazer o planejamento, como é que será o levantamento das informações, saber como é que a gente vai coletar os dados, né? Quais são os dados que a gente vai coletar. Nessa apuração, saber aí como é que a gente vai agrupar os dados, fazer a organização para a apresentação, que a gente viu que pode ser em forma de tabela ou em forma de gráfico, eu vou falar um pouquinho sobre isso essa aula, e falamos aqui da parte dessas definições básicas, né? Mostrei para vocês o que é um fenômeno estatístico, né? Que é tudo aquilo que a gente consegue estudar através da estatística. Um dado estatístico são aqueles dados que a gente vai levantar aí nos levantamentos que a gente faz. Falei sobre população e amostra, né? Que a população seria tudo que tem pelo menos uma característica em comum para eu estudar, para eu fazer aquele estudo que eu planejei. E a amostra é uma parcela, uma parte dessa população que tem aí uma representatividade, né? Que não é qualquer tipo de amostra que a gente vai falar. Falei até aquele exemplo ali da eleição em Natal, né? Para a gente ter essa representatividade, a gente não podia pegar todo mundo de um bairro só. A gente teria que pegar, nós teríamos que pegar aí pelo menos uma parcela da população em cada bairro de Natal. Falei sobre parâmetros, estimativa, falei sobre variáveis discretas e descontínuas, né? A galera bugou um pouquinho aí a cabeça às vezes, mas é normal para quem é novidade, mas vocês saíram bem até. Conseguiram identificar bem naquelas brincadeirinhas que a gente fez aí, com aqueles exemplos.
E é isso. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui da representação em tabela, né? Como é que a gente vai fazer para representar em tabela essas séries estatísticas ou esses levantamentos de dados estatísticos, tá? Vou falar um pouquinho sobre séries, vou falar um pouquinho sobre gráficos, e aí a gente vai começar de fato a parte de, digamos assim, lidar com os dados, né? A gente vai ver hoje até, cadê? Até essa parte aqui de distribuição de frequência, tá? Vou tentar fazer até essa parte de distribuição de frequência para a gente conseguir fazer alguns exemplos aí para vocês entenderem bem. Mas vamos começar pelo início. Acho que todo mundo entrou aí, né? Não tem mais muita gente para entrar. Alguns entraram e saíram já, daqui a pouco voltam de novo. E lembrando, quem for tendo dúvida, pode ir parando aí, pode ir pedindo para falar, que abrir o microfone e falando que a gente para tirar a dúvida, tá? Tem até um botãozinho para levantar a mão aí, quem não quiser falar, que a gente vê também quando vocês levantam a mão aí nesse botãozinho. Então, vamos em frente, né? Quando eu falei para vocês que quando a gente vai fazer algum determinado levantamento estatístico, né, vai fazer alguma coisa, a gente organiza, a gente colhe, eu falo colheita, a gente faz a colheita, me enrolei. A gente colhe muitos dados, né, a depender do que a gente quer fazer, na verdade, né, ou do que a gente quer estudar, a gente colhe aí diversos dados, não só um dado, né? Eu não pergunto, por exemplo, quando vou fazer uma pesquisa eleitoral, eu não pergunto apenas em quem o cidadão vai votar, eu pergunto qual bairro que ele mora, eu pergunto qual é a renda mensal dele, eu pergunto se ele tem carro próprio, para fazer um perfil bom da população. Então, esses dados que são organizados, tá? Que são coletados, eles devem ser organizados de alguma forma. A gente viu, já falei aqui para vocês, que a gente pode organizar esses dados para mostrar de diversas formas, né? Ou na tabela, meu fone acabou de descarregar aqui, mas continuo ouvindo vocês. Vocês estão me ouvindo direito? Sim, professor. Sim. Beleza. O meu fone descarregou aqui, tá ele para carregar, e na segunda aula eu volto com ele. Então agora vai ser só aqui pelo computador mesmo. Então, essas séries estatísticas que contém aí na tela são as formas que a gente tem para organizar aqueles dados que a gente faz o levantamento, né? Então, uma das formas que eu já tinha falado para vocês é a forma de tabelas. O que seria uma tabela? Eu acho que a grande maioria de vocês já viu uma tabela, mesmo que não conheça por esse nome, mas já viu uma tabela. Uma tabela seria uma organização como essa aqui, ó, onde eu tenho a identificação do que é esse campo aqui, essa coluna, como a gente fala, a identificação dessa outra coluna aqui. Então, essa tabela teria duas colunas, né? Nesse caso aqui tem duas colunas, e a organização aí por linhas. Então, como é que a gente interpreta isso aqui? No período de janeiro de 2006, a gente teve 20 mil unidades vendidas do que quer que seja aqui, né? Pelo nome aqui, ABC Veículos, é de uma concessionária de veículos. Então, a gente teve que, em 2006, em janeiro de 2006, a ABC Veículos vendeu 20 mil veículos. Tá bom, né? O faturamento, você conseguir vender 20 mil carros por mês, é um negócio bom. Em fevereiro de 2006, vendeu, nesse caso, 10 mil. O total de vendas nesse período aqui foi de 30 mil. Então, na tabela, na organização de tabela, a gente já consegue tirar muitas informações que são importantes para a organização aí dos dados estatísticos, né? Nesse caso aqui, foi um levantamento de vendas, que não deixa de ser uma série estatística, como a gente mostrou aqui atrás, tá? Um levantamento de pesquisa de preços, por exemplo, é uma série estatística, e a gente tem várias formas de apresentar, mas para a estatística, a gente vai apresentar ou na forma de tabela, ou a gente vai apresentar na forma de gráficos, tá? Então, em linhas gerais, como é que a gente deve organizar uma tabela, né? O que é uma tabela? É um quadro que vai resumir um conjunto de dados dispostos em linhas, que é na horizontal, e colunas, que é na vertical,
de maneira sistemática, ou seja, de maneira organizada, de alguma maneira que faça sentido para quem está, primeiro para quem está organizando, né, e depois para quem vai ler a representação desses dados. Então, existem aí algumas resoluções que a gente usa, né, para essa parte de representação tabular, como a gente chama essa representação de tabela, que quem diz aí é o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, que vai dizer o quê? Que quando a gente quer representar um zero, ao invés de colocar o zerinho lá na tabela, a gente vai colocar um traço horizontal, tá? Quando a gente não tem o dado de algum lugar, a gente coloca 3 pontos, né? O zero a gente vai utilizar quando o valor for muito pequeno, que não tenha sentido ali naquela nossa tabela, tá? Quando a gente tem dúvida quanto à exatidão de um determinado valor, a gente utiliza um ponto de interrogação. Assim, como a gente não vai tratar exatamente de uma estatística oficial para fazer a representação, para mostrar desculpa, pessoal, para outros matemáticos, né, para outros estatísticos, a gente pode utilizar o normal mesmo, tá? O que a gente usa, zero quando for zero, quando não tiver o dado, a gente usa a interrogação mesmo, então a gente vai utilizar aqui da forma comum, da forma mais próxima daquilo que a gente já vem utilizando, tá? Então, a gente tem aí alguns tipos, né, de séries estatísticas que a gente chama de homógradas e temporais, tá? Então, a gente vai trabalhar só nessas séries estatísticas aqui, de todas elas. Não precisa saber exatamente o que é uma série homógrada, o que é uma série temporal, porque isso é uma coisa que a gente não tem muita necessidade de saber. A gente precisa entender a tabela, né? A gente precisa entender como os dados estão organizados na tabela, e aí sim a gente vai ter como fazer a leitura dos dados dessa tabela, certo? Como é que são representados aí? Como é que a gente pode representar dados estatísticos na forma de gráficos, né? Nós utilizamos aí 2 tipos de gráficos, certo? Ou os gráficos em barras, né? São diagramas, né, que a gente chama. Então, ou a gente vai utilizar os gráficos em barras, ou a gente vai utilizar os gráficos em setores. Tá? Deixa eu compartilhar agora aqui rapidinho para mostrar para vocês. Antes eu vou falar dos gráficos, aí eu falo... quando ele tá dormindo às vezes, quando ele tá tendo pesadelo. Aí fica assim, mãe... Alguém tá tendo pesadelo aí. Fica... Mãe, uma vez eu pensei... Fecha o microfone, acho que é Thaisa. Thaisa, fecha o microfone, por favor, que a gente escutou que você tá tendo pesadelo. Então, obrigado. Então, quando a gente vai representar os dados estatísticos através de gráficos, né, a gente representa ou por gráficos de barras, né, horizontais ou verticais, ou gráficos em setores. Eu vou mostrar já para vocês exemplos deles e tentar fazer um desenho aqui. Mas, quando a gente vai representar os gráficos, os dados estatísticos da forma de gráficos, existem algumas regras, certo? Os gráficos, eles são representações visuais daqueles dados que a gente levantou. Ou seja, é como se eu tentasse mostrar uma imagem daqueles dados, mostrar uma imagem que traduzisse aqueles dados, tá? Só que essa imagem, né, que a gente tenta formar aí dos dados, normalmente não são tão interpretativos, a gente não consegue ter tantas interpretações assim como nas tabelas, tá? Por isso que a gente diz que os gráficos estatísticos, eles são representações visuais que devem se basear ali, devem corresponder às tabelas, né? Aquelas tabelas que a gente já viu aqui como é que é, mas nunca devem substituir. Ou seja, sempre que você apresentar um gráfico, você tem que mostrar a tabela da qual aquele gráfico foi baseado, né? A tabela na qual aquele gráfico foi tirado, tá? Então, nós precisamos aí ter isso em mente. Sempre que eu for utilizar algum gráfico para mostrar algum levantamento, algum dado que eu fiz, eu tenho que necessariamente, junto com esse gráfico, mostrar a tabela. Se eu for mostrar só a tabela, eu não preciso mostrar o gráfico que eu construí, certo? Boa notícia, nós não vamos precisar construir gráficos aqui. A gente tem muita ferramenta aí que vocês vão ver aí na parte... Vocês já pagaram informática? Acho que não, né? Mas quando vocês forem ver informática aí, a parte de informática, vocês vão ver na parte do Excel como é fácil construir gráficos baseado nas tabelas do Excel. Então, eu não vou estar passando aqui para vocês essa parte de construção de gráficos, tá?
A gente vai só lidar aí com tabelas. Boa notícia para vocês. Então, esses gráficos, né, eles têm algumas classificações aí, diagramas, estereogramas, pictogramas, enfim, essas classificações, mas nós vamos utilizar apenas os diagramas. E esses diagramas, né, são gráficos, são formas geométricas dispostas em 2 dimensões e eles são os mais usados aí na representação de séries estatísticas. Esses diagramas podem ser, como eu falei, gráficos em barras horizontais ou barras verticais e pode ser também gráficos em setores, né? Esse gráfico em setor é aquele famoso gráfico pizza. É mais fácil de a gente falar o gráfico pizza, tá? Eu vou só interromper aqui rapidinho o compartilhamento para compartilhar outra janela para eu conseguir desenhar aqui. Cadê meu Deus? Aqui, whiteboard. Eu disse a vocês que tinha comprado um negocinho, comprei para ajudar nas aulas aqui. Então, o que são gráficos em barras, né? São gráficos que são... Só não vai sair muito reto porque... Gráficos em barras são esses gráficos aqui, certo? São gráficos que... A letra melhorou, sem dúvida. São gráficos, né, que a gente consegue desenhar dessa forma aqui, né? Deixa eu tentar desenhar melhor aqui. Então, eu posso ter gráficos aí em barras, né? Tanto na vertical, como tá essa parte aqui, ó. Esse gráfico que está pintado aí de azul. Pintar aqui de azul. Esse gráfico aí que eu estou pintando de azul, ele é em barras verticais, né? Porque as barras estão na vertical. E eu posso ter também esse outro gráfico que não está pintado aí. Ele é um gráfico de barras, só que na horizontal. Tanto faz eu usar uma coisa ou outra, certo? Para representar o gráfico em barras. Pode ser tanto na horizontal quanto na vertical. Vai depender aí do que você quer representar, né? E o gráfico pizza, vou desenhar aqui de verde. O gráfico Professor, Oi. pronto. Então fica assim, na escolha da pessoa em montar o gráfico do modelo que ela quer? Isso. Ou tem alguma regra? Não, vai depender assim do que você quer representar, né? Tem algumas coisas que são melhores representadas na forma de setores, né? Nesse gráfico pizza aí, como eu falei para vocês, né? Entendi. Que seria um gráfico mais ou menos assim. Ficou até redondinho aqui o negócio. Deu certo. E é aquele gráfico que a gente tem aí setores, né? Então aqui, por exemplo, 50%, aqui 25%, aqui 12,5% e 12,5%. Acho que vocês já devem ter visto gráficos dessa forma. Tá bem melhor a letra agora, né? Bem melhor que aqueles gráficos que a gente fez na última sexta-feira. Então a gente tem aí, ó, o gráfico de setores, né? Deixa eu colocar aqui, gráfico de setores. Gráfico pizza. Por que se chama gráfico pizza? Se a gente não tivesse almoçado, tava todo mundo babando aqui querendo uma pizza, né? Se essa aula fosse um pouco mais tarde, fosse à noite, por exemplo. Então, porque ele parece com uma pizza? Você olhando assim, ele parece de fato com uma pizza. Por isso que a gente diz que esse gráfico dividido em setores é um gráfico pizza, tá? Então, na estatística a gente vai utilizar basicamente, né, essas representações aí, certo? Podem ser tanto em barras verticais, quanto também em barras horizontais e também... É difícil escrever e falar ao mesmo tempo. Ou nesses setores aí que a gente chama de pizza, tá? Quem quiser tirar um print aí dessa obra de arte, fique à vontade. Mas isso tem na apostila de vocês e tem no material também, tá? Lá na frente tem um pedacinho que fala sobre... Representa, né? Tem as representações gráficas aí do que a gente tem no gráfico. Beleza? Então, o gráfico, só para lembrar, né? O gráfico aqui, vamos voltar para a nossa
para nossa apresentação. Então, os gráficos aí, eles têm essa característica, tá? A principal característica deles é essa. Eles vão representar aí, visualmente as tabelas, né? Os dados que estão organizados em tabelas, só que eles nunca conseguem substituir essas tabelas, tá? Então, a gente tem aí algumas propriedades dos gráficos, né? Esses gráficos em barras. Tem que os retângulos têm a mesma base e altura, ou seja, são sempre dos mesmos tamanhos, são sempre da mesma largura, mas as alturas vão variar de acordo com os dados, tá? Eu posso até fazer depois uma posição para a gente entender como é que são esses gráficos, mas vamos seguir aqui a que a gente faz. E os gráficos pizza, gráficos em setores, né? Os gráficos pizzas, eles são construídos no círculo e é empregado sempre que desejamos ressaltar a participação de alguma partezinha ali nos 100% da coisa, né? No total. Tá? Então, essas são as duas representações que a gente tem. Deixa eu passar aqui na frente para a gente ver as representações. Eu tenho aqui mais na frente, tem um bocado de exercício aqui na apresentação, mas a gente... Pronto, isso aqui é um gráfico de barras, né? Ou é um gráfico de setores, esse aqui? De barras. Barras, né? Barras verticais, né? E tem o gráfico pizza também, que é esse tipo aqui, ó. Né? E aí a gente consegue fatiar, de fato, como se fosse uma pizza. Por isso que o nome também é conhecido por gráfico pizza, tá? Mas isso foi só para a gente ilustrar aqui a nossa aula. Então, ficou entendida essa parte de representação dos dados, que a gente pode representar tanto por tabela quanto por gráficos? Sim. Não, né? Sim, sim. Pronto. Tem uma questão, né, que é da organização dos dados. Tá? Quando a gente faz o levantamento aí dos dados, normalmente o que a gente faz? Vai pegando por exemplo, começasse a pegar as idades de vocês aí. Fulaninho tem 30, fulaninho tem 25, fulaninho tem 18, fulaninho tem 26, fulaninho tem 25. Pega, faz a coleta de dados, esses dados eles ficam organizados, eles não ficam organizados. Eu tenho ali, se for folhas, por exemplo, ali se eu entrevistei 1000 candidatos, eu tenho 1000 folhas com os dados dos candidatos. Né? Então, se eu quiser separar, por exemplo, os dados dessas pessoas que foram entrevistadas, o que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar cada folhinha daquela para ver aí a idade das pessoas. Quando a gente faz essa retirada de dados que estão aí sem... Só silenciar o som da galera aqui para não ficar atrapalhando, porque às vezes atrapalha, certo? Quando eu faço esse levantamento, né, eu não tenho os dados organizados de forma nenhuma. É o que a gente chama de dados brutos, que a gente chama de tabela primitiva ou dados brutos, né? Então, esses dados brutos aí vai ser uma espécie de tabela, não precisa ter organização nenhuma, tá? É só o dado escrito, os dados todos escritos em algum lugar, que a gente chama aí de dados brutos. Então, é uma tabela ou relação de elementos que não foram organizados, né? Quando a gente não tem essa organização, quando a gente tem apenas os dados brutos, a gente não tem noção, não consegue ter noção nenhuma do comportamento desses dados, de qual é o comportamento geral assim desses dados. Eu não consigo saber de primeira assim olhando, eu não consigo saber qual é o menor número, qual é o maior número, quantos dados mais ou menos eu tenho ali. Isso eu não consigo quando eu tenho os dados dessa forma, os dados desorganizados, tá? Para nós começarmos a ter aí essa noção de estatística, né? A estatística trabalha sempre com os dados organizados. Então, sempre que a gente tiver aí dados que estão desorganizados, nós precisamos organizar. E existe uma sequência lógica que a gente vai seguir para organizar esses dados brutos, tá? Essa tabela primitiva aí. Então, como um exemplo aqui, ó, essa ruma de número aqui desordenado, esse monte de números sem ordem, sem nada, que a gente não consegue dizer nada aqui. Não tem como ter
dar um direcionamento a esses dados. Então, isso aqui seria um exemplo de dados brutos, tá? O objetivo maior da construção das tabelas, né, depois eu vou falar dessas tabelas de distribuição de frequências, é facilitar a extração de informações das várias bases de dados que a gente tem. Então, se for um levantamento aí de produtos, se não tiver organizado por lote, se não tiver organizado por cor, se não tiver nenhuma organização, vai ficar muito difícil de a gente ter aí algum tipo de interpretação já desses dados, né? Então, o primeiro passo para a gente pegar principalmente dados numéricos, né? Podem ser dados qualitativos também, podem, mas principalmente para dados... Agora quem esqueceu fui eu. Dados quantitativos, né, que a gente tem aí, eu preciso organizar eles de alguma forma. Então, o nome que a gente dá a essa organização é rol, certo? O que é colocar dados em rol, colocar esses números em rol? É simplesmente organizar esses dados aí de uma forma crescente ou decrescente. Então, esse exemplo que vocês estão vendo aqui, né, que a gente está vendo aqui, o menor número é 41, o maior número é 60. Então, a gente já tem uma noção aqui, ó, 41 ele se repete 3 vezes. O menor número é 41, o maior número é 60. Eu tenho aí que tive dados aí de 41 até 60. A gente já começa a ter algum tipo de padronização desses dados, tá? Então, essa organização já facilita bastante. Só essa primeira organização já facilita bastante. Então, toda vez que eu falar organizar os dados em rol, tá? Vai ser organizar esses dados de uma forma crescente ou decrescente. Normalmente a gente dá preferência a colocar eles de forma crescente, que aí é mais simples para a gente. Se fossem dados que não são numéricos, né? Se fossem variáveis qualitativas, como cores ou, sei lá, eu posso dizer aqui, cores, cursos que as pessoas fazem, a gente poderia organizar, por exemplo, de forma alfabética, né? Que aí a gente já teria uma certa organização, ou dependendo se tiver um número associado a essa variável qualitativa, a gente pode também organizar da forma crescente ou decrescente, enfim. Mas tendo alguma organização, a interpretação desses dados já fica muito mais fácil, já fica muito mais simples. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer sempre que pegar um levantamento de dados brutos, né, dessa forma aqui, é colocar em rol. Vai ser organizar aí de uma forma crescente ou decrescente. Isso vai ajudar muito a gente quando a gente estiver organizando aí, fazendo uma distribuição de frequência, que eu vou explicar para vocês agora o que é uma distribuição de frequência. Distribuição de frequência é você formar uma tabela a partir de dados brutos, tá? Que vai condensar uma coleção de dados conforme as frequências. O que é isso, professor? Frequência nada mais é a quantidade de vezes que um dado vai se repetir. Então, nesse caso aqui, ó, do jeito que está aqui na tela, para eu saber, por exemplo, quantas vezes deixa eu ver aqui. Quantas vezes o 50 se repete, eu ia ter que vir daqui até aqui. Concordam comigo? Eu ia ter que ver desse número aqui, passando um por um aqui, pronto. Então, o 50 se repetiu aqui 2 vezes. Se eu organizar em rol, eu vou saber aqui que o 50 se repetiu 2 vezes. Né? Estou vendo aqui, né? 41 aqui, ainda não está perto do 50, 46 já é perto do 50, eu vou ver por aqui. Então está aqui, eu estou vendo que o 50, depois que eu organizei os dados brutos em rol, eu estou vendo que o 50 se repete 2 vezes, que o 45 se repete só uma vez, aliás, ele não se repete, que o 50 se repete, né, 2 vezes. Então, já facilita bastante para a gente entender essa questão aí das frequências, né? E vocês vão ver como a gente sempre busca facilitar o nosso trabalho, tá? A busca sempre vai ser por facilitar o trabalho da gente. Então, organizar os dados em rol já dão uma facilitada grande aí, tá? A gente está vendo aqui deixa eu ver aqui quantos dados são. São 20 dados que eu tenho aqui dispostos, né? Imagina que isso aqui tenha sido, por exemplo, não sei se ele fala aqui. Não fala o que é não, mas vamos supor que isso aqui seja... perguntaram as idades de pessoas que trabalham aí em algum setor de alguma empresa.
Então, a gente está vendo aqui que tem pessoas com 41, né? Pessoas com 45, pessoas com 60 anos. Mas imaginem, por exemplo, numa pesquisa para prefeito, que você pega aí fácil 1.000 pessoas. Organizar isso aqui em hall, organizar 20 dados em hall é tranquilo. Mas imagine aí organizar 1.000 dados em hall. Já daria um trabalhinho, né? Eu não queria ser essa pessoa que organizaria esses dados, esses 1.000 dados aí levantados em hall. O que a gente vai fazer para diminuir mais ainda essa tabela para a gente poder trabalhar? O que a gente vai fazer vai ser organizar esses dados numa tabela que vai pegar cada dado desse que a gente tem, repetir apenas uma vez esse dado e do lado colocar uma coluna que vai me dar a frequência. Lembra que eu falei para vocês o que é a frequência? O que é essa frequência aqui para esses dados? Aí eu quero que vocês me respondam. É a quantidade de vezes que ele se repete. Show de bola, exatamente isso. É a quantidade de vezes que esses dados se repetem aqui nesse levantamento que foi feito, né? Aqui a gente tem 20 vezes os dados, foi feita aquela pesquisa de dados aí com 20 pessoas. Com 20 pessoas é tranquilo, a gente consegue ver aí de boa. Mas imagina aí, se eu tenho 4 candidatos, numa hipotética pesquisa eleitoral, eu tenho 4 candidatos, mas 1.000 pessoas responderam sobre esses 4 candidatos. E aí, como é que eu vou organizar esses dados? Não é muito mais fácil organizar pelos 4 candidatos e ver quantas pessoas responderam candidato A, quantas pessoas responderam candidato B, quantas pessoas responderam candidato C e quantas pessoas responderam candidato D. Vocês acham que não é muito melhor a gente organizar dessa forma? Não é mais lógico para a gente? Fica bem mais fácil. E a estatística tenta fazer isso. A estatística tenta deixar as coisas o mais simples, o mais fácil possível, né? E aí, como é que a gente vai fazer para construir essa? Aí eu vou falar o nome agora do que é isso aqui. Distribuição de frequência sem intervalos de classe. Isso aqui que vocês estão vendo, essa tabela aqui, joga a frequência e os dados, né? Os dados que eu tenho aqui, se chama distribuição de frequência sem intervalo de classe, né? Vai ser a simples condensação dos dados conforme as repetições dos seus valores. Para um rol de tamanho razoável, essa distribuição de frequência fica inconveniente, né? Eu tenho aí que fossem 1.000 dados, como eu falei, e já que exigiria muito espaço. Então, quando a gente faz essa condensação aqui, ó, transforma esses dados aqui que estavam brutos, né? A gente colocou em rol e a gente vai transformar aqui nessa tabela de frequência, fica muito mais simples de a gente observar, de a gente responder as perguntas. Como, por exemplo, se eu quisesse saber aí quantas pessoas ao todo foram entrevistadas. É só eu ver aqui, somar essas frequências, tá? Somando, estou apontando com um lápis aqui, vendo o negócio aqui para costume de usar o quadro. Então, quantas pessoas aqui eu entrevistei, é só eu fazer a somatória aqui, somar todas essas frequências aqui. Somando todas essas frequências, eu vou ter o total de pessoas, por exemplo, aqui que foram entrevistadas, digamos assim. Né? Então, a gente já tem aí uma propriedade muito importante dessas tabelas de frequência. A soma de todas essas frequências aqui vai me dizer o número de dados que eu tinha disponível na minha pesquisa, por exemplo, né? Ou no meu levantamento. Tá? Deu para vocês entenderem essa parte aí de distribuição de frequência, como é que a gente faz? Deu sim, professor. Show. Entendi, professor. Vamos tentar fazer um exemplo aqui. Tem 5 minutos de aula aí, eu vou tentar nesses 5 minutos fazer um exemplo. Se não der tempo, a gente continua na próxima aula, beleza? Na próxima parte da aula, não na próxima aula. Estão vendo aí esse... Deixa eu ver se tem um menor aqui. Aqui não, acho que não vai ter nenhum menor aqui, não. Não é nada. Acho que o menor é aquele mesmo. Pois bem, vamos embora. Vamos fazer com esse aqui mesmo. Então, imagine aqui que eu tenho... Não, acho que tem um menor ali. Não perder tanto tempo. Pronto, esse aqui, vai. Imagine que eu tenho aí, sei lá, quantidade de pontos marcados por um time de basquete em 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, em 30 jogos. Tem 30 dados, tá bom. E aí eu quero saber como é que é a distribuição dessas coisas, né?
Como é que eu vou fazer aqui para organizar essas coisas? O primeiro passo que eu tenho que tomar é o quê? O rol, organizar. Organizar em rol, né? Exatamente. Deixa eu ver se a galera falou. A Alessandra falou o correto aqui. Quando a amostra é elevada, faça uma distribuição com agrupamento dos valores. Exatamente isso, Alessandra. Ela falou aqui no chat, eu estou lendo aqui. É exatamente isso. Quando a amostra é elevada, ela não precisa nem ser tão elevada assim, não. A gente pode fazer esse agrupamento dos valores para qualquer tamanho de distribuição, né? Que aí vai facilitar bastante a nossa vida, vocês vão ver um pouco mais lá na frente. Eu acho que na próxima aula a gente já começa a falar sobre isso. Vocês vão ver como facilita aí a vida da gente, né? Deixa aqui o bate-papo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é colocar isso aqui em rol, né? Aí dá um certo trabalhinho. Será que eu consigo escrever aqui? Acho que não. Ou eu consigo. Vou tentar aqui. Muito grosso. Não vou conseguir escrever aqui, não. Como é que eu vou fazer aqui, meu Deus? Se fosse no quadro, dá para dividir. Mas, enfim, vamos... Não vou conseguir. Qual é o menor número que eu tenho aqui nessa distribuição? Aí a gente vai ter que ver número por número, tá? Então vai ser, ó, 76. 70. Tem 70? Tem, é 70. Pronto, aqui achei. O menor número aqui é 70. Então eu vou ter que começar pelo menor. Se eu quero colocar do menor para o maior, eu vou começar pelo 70, né? Então o 70 aqui, eu vou tentar fazer um negócio aqui. Ver se dá não. Quando eu boto na apresentação, aí sai do lápis. Enfim, eu vou tentar bolar uma forma para na volta a gente fazer essa distribuição de frequências aí, tá? Acho que eu vou ter que criar um exemplo mesmo. Mas organizar os dados em uma tabela de distribuição de frequências, tá? Nada mais é do que pegar, aí mais um exemplo aqui, né? Pegar os dados que eu tenho aí disponíveis e ver quantas vezes eles se repetem. Vou aproveitar esse quadrinho aqui para mostrar para vocês. A gente pode chamar dados, tá? De XI, desse Xinho aqui. Cada X que a gente teve aí de resposta numa determinada pesquisa, a gente pode chamar de XI, os dados, tá? E a frequência a gente pode chamar de FI, a frequência de cada um desses dados. Beleza? Só para mostrar aí essa diferença. Mas vocês tiveram alguma dúvida aí sobre essa parte de rol, o que é a distribuição de frequências? Para que Não, eu pra acho mim tá tranquilo. o mais importante Mais ou menos. mais ou menos, né? Mas quando a gente fizer um exemplo, vocês vão... Também tô achando que a gente fizer, esclarece mais. Exatamente. Então, o mais importante é vocês saberem para que a gente faz essa distribuição de frequência, para não ficar um negócio muito solto assim, né? A gente precisa organizar os dados, mas para quê? Qual a finalidade? A finalidade sempre vai ser dessa organização, sempre vai ser tentar diminuir o nosso trabalho mais na frente, né? Quando a gente precisar analisar os dados aí. Então, nós organizamos essa distribuição de frequência dessa forma, né? Fazemos essa distribuição de frequência para organizar melhor os nossos dados. Tá faltando menos de um minuto para acabar a reunião. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa? Senão a gente finaliza e já a gente volta na segunda parte. Não adianta começar a falar de outra coisa. Se não tiverem, acho que... Bom, sim, só para deixar bem claro, né, para todo mundo aqui, acho que está todo mundo já aqui, vou até interromper o compartilhamento aqui. Nosso horário é às 3 horas, tá? Só nas 2 primeiras aulas é que eu precisei sair um pouquinho mais cedo, aí comecei às 2. Mas como 2 horas era o horário normal de vocês, né, na aula social, eu achei que não teve problema nenhum. A gente vai ter aula normal agora a partir das 3, tá? Todas as aulas agora, salvo se eu disser mais cedo, pessoal, podemos começar mais cedo hoje e tal. Aí eu sempre aviso antes, se precisar mudar alguma coisa. Beleza? Vocês estavam tendo aula às 3 horas mesmo, né? Certo. Aí, a gente fica acordado dessa forma, tranquilo? Acho que vai sair já. Se vai falar a gente às 4 horas. 4 horas a gente volta para